Muito obrigado, senador Marcos Pontes. Vou tentar ser breve, inclusive, pelo adiantado da hora. Nós estamos aqui, para que tenhamos noção das horas que passam, sem que percebamos, há quase 5 horas debatendo esse tema aqui no Senado. Uma audiência pública rica em informação, em debate e em posicionamento de todos aqueles que são a favor das liberdades no Brasil. Eu queria até começar lamentando o fato de não termos ninguém da esquerda vindo aqui debater liberdade. Gostam tanto de falar que são a favor de liberdade, etc., mas na hora em que se realiza uma audiência pública como essa, não aparece. Inclusive, queremos ver, porque aprovamos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para a semana que vem, uma audiência pública semelhante a esta, mas com a participação também de um representante do Twitter, com Glenn Greenwald também, e mais uma indicada pela esquerda, cujo nome agora não me ocorre, e espero que lá, pelo menos, haja esse contraponto, até porque foi uma indicação vindo de lá, e o Glenn Greenwald, apesar de não ter vindo de lá, também é identificado com a esquerda e há muitos anos. Espero também que ele aceite o convite, assim como o Michael Schellenberg, que não estará mais no Brasil, mas poderá participar online na semana que vem. Eu quero fazer aqui uma menção muito especial ao Michael por ter atendido ao nosso convite para ficar no Brasil. Ele estava com viagem marcada no domingo passado para voltar aos Estados Unidos, porque nada disso, obviamente, estava previsto. E ele deixou de retornar para o país para ficar uma semana a mais no Brasil. Foi a São Paulo, passou na imprensa, vários órgãos de comunicação, veio a Brasília falar conosco para trazer informação, para falar sobre o assunto. E eu disse para ele mais cedo, e vou repetir aqui, que o fato dele estar se tornando um herói aqui, fazendo jornalismo no Brasil, sendo estrangeiro, é porque estamos em falta de bons jornalistas aqui no Brasil. Aliás, talvez não em falta de bons jornalistas, porque temos muitos bons jornalistas, incluindo os dois que ajudaram o Michael no trabalho, foram fundamentais, que foram o Eli e o David, que falou mais cedo. Mas porque muitos jornalistas bons no Brasil já não conseguem mais falar, não tem mais espaço nos meios tradicionais e mesmo na internet não conseguem trabalhar profissionalmente, acabam buscando outras profissões em vez de trabalhar naquela que é a sua vocação. Isso é muito triste para um país que precisa ter informação séria, precisa ter verdades publicadas, fatos checados. Inclusive, quando se fala em combate a fake news, combate à mentira, eu costumo dizer que o maior antídoto à mentira não é a força, não é a censura, não é a perseguição. O maior antídoto à mentira é a verdade. É apresentar os fatos, debater. E, eventualmente, quando reconheçamos que estamos nós errados, pedir desculpas, mudar de rumo, faz parte da vida humana. Ser humilde para dizer, eu errei, reconheço, aqui está a nova informação que me foi apresentada e, por isso, estou agora seguindo um novo rumo na minha defesa. A boa notícia, no entanto, é que, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando no Brasil, já não me lembro mais qual foi o senador que usou a palavra esperança aqui, mas realmente esperança foi o que ressurgiu após o seu trabalho, Michael, após a publicação dos Twitter Files e, obviamente, em particular, após a entrada de Elon Musk nessa discussão. Uma entrada, diga-se, não de passagem, uma entrada na discussão desinteressado no lucro. Muito antes, pelo contrário, porque ele antecipou na sua primeira manifestação que se descumprisse as ordens judiciais ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal, a empresa correria sérios riscos de sofrer pesadas penalidades e de ter de fechar as suas portas. E qual não foi a surpresa, na verdade não foi surpresa, quando o ministro Alexandre de Moraes, no último domingo à noite, decidiu que a empresa sofreria sanções, penalidades de $20 mil por perfil, ou R$100 mil por perfil desbloqueado por dia, se descumprisse suas ordens judiciais ilegais e inconstitucionais. É importante ressaltar que a própria ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes
completamente sem fundamento. Porque ela ataca manifestações também do Elon Musk no Twitter, mas não fatos concretos, porque ele só disse que iria desbloquear, mas não havia desbloqueado de fato até aquele momento. O que significa que a própria ordem do ministro Alexandre de Moraes é ilegal também, é inconstitucional e sem fundamentação. Mas como eu dizia, além da esperança, há fatos concretos em que agora nós podemos nos basear internacionalmente. A ditadura está exposta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio, não podem mais viajar ao mundo, Carla. Chegar em Paris, em Lisboa, em Massachusetts, onde quer que seja, dizendo que são defensores da democracia e da liberdade, porque agora está claro para o mundo todo quem eles realmente são. Tiranos, ditadores, e terão agora de arcar com a consequência desses seus atos, Paulo Fernando, e decidir se continuarão a ser vistos internacionalmente como ditadores ou se recuarão no consórcio formado junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com Lula e esse desgoverno autoritário, para voltar a dar paz aos brasileiros e fazer valer o slogan que o Lula usa desde o primeiro dia, mas que é a maior fake news do Brasil: união e reconstrução. União com quem o PT está buscando? Nem na sua base governista consegue união. Quem dirá com o povo brasileiro todo? Reconstrução? Não vou nem adentrar na parte das liberdades que estamos perdendo, a economia indo abaixo, déficit nas alturas, um absurdo que esse governo está fazendo, a volta da corrupção e assim por diante. Esta é a reconstrução. A maior fake news hoje do Brasil é o slogan do Lula: união e reconstrução. E o que o STF está fazendo a esse respeito? Já deu prazo de 48 horas para o Lula explicar o slogan mentiroso do PT? Nada. Absolutamente nada. E nós, parlamentares, também, não só jornalistas, nos sentindo amordaçados. Em que lugar do mundo um parlamento pode se sentir com medo de falar, de se pronunciar, de acusar o Poder Executivo ou Judiciário porque somos o órgão controlador da República? Eu respondo: nos lugares do mundo em que há ditadura. E não adianta tapar o sol com a peneira, porque a esquerda marxista odeia parlamentos. Está na gênese do marxismo chamar a democracia representativa de um instrumento da burguesia. Eu sei, é velha a palavra, é antiga, nem cabe nos tempos atuais, mas é velho e anacrônico o marxismo e a ideologia que dá sustentação a este governo corrupto e incompetente. E também os ditadores odeiam a imprensa livre, odeiam a opinião que lhe desagrade. No fundo, odeiam o povo. Querem governar sozinhos. Querem retirar a liberdade do cidadão, do mais simples, inclusive, doutor Ezequiel, que foi protestar com uma Bíblia, uma bandeira do Brasil naquele dia e jamais poderia imaginar que aconteceria um vandalismo daquele tipo, e a maioria sequer participou das ações que devem sim ser reprovadas quando envolvem agressão física ou depredação, mas a maioria sequer participou disso. Estavam ali, como você muito bem disse, e isso é fundamental entendermos, estavam ali porque também sentiam-se reprimidos por não poderem dizer o óbvio, que a eleição foi desequilibrada para um lado, por força de vontades particulares dentro do TSE, do STF, no establishment, na imprensa e assim por diante. Sentiam censurados, inclusive, por não poder dizer o óbvio, que Lula é ladrão, Lula é corrupto, é chefe de organização criminosa. Nem os jornalistas da Jovem Pan, Michael, podiam dizer isso. Foram censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas ele nunca foi absolvido. Os processos foram anulados, mas o dinheiro foi encontrado. Os pedalinhos dos netos do Lula estavam lá, no sítio de Atibaia,
antena da Oi que foi colocada lá no sítio, tudo, corrupção, o triplex e assim por diante. Tudo comprovado e pior de tudo, Michael. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que esteve em Porto Alegre conosco no Fórum da Liberdade, ele, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, foi censurado na propaganda eleitoral do Bolsonaro apenas por em uma entrevista que ele concedia a uma jornalista que não era da sua campanha, era um programa jornalístico, ele ter dito o óbvio, que Lula não foi absolvido. Os seus processos apenas tinham voltado à estaca zero. Por isso, senhoras e senhores, eu fico muito contente no fundo que estamos agora, sim, finalmente saindo daquela situação de que achávamos que estávamos apenas acuados, perdendo as liberdades, porque um jornalista como Michael Shellenberger e os 2 brasileiros que o auxiliaram, o David e o Eli, nos mostraram a luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel significa defender incondicionalmente as nossas liberdades. Se um americano decidiu ficar aqui no Brasil essa semana para nos auxiliar, mais motivação devemos ter nós brasileiros de defendermos o nosso país. Essa é a verdade. Nós temos essa responsabilidade, porque, como eu sempre digo, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Um Brasil verdadeiramente democrático, verdadeiramente livre, verdadeiramente justo. Mas a responsabilidade de fazer esse meu país um Brasil melhor é minha, sobretudo. Com a ajuda desses amigos, mas é minha, sobretudo. Levando a informação para fora. Os amigos que estão em Bruxelas, nós que estivemos em Washington. E importantíssimo, alguns caçoaram, diziam que era absurdo nós sairmos daqui para levar a informação para fora. Os resultados agora estão, felizmente, aparecendo. Parabéns ao Senado da República, senador Marcos Pontes, em teu nome, também do senador Magno Malta. Em especial, quero, para concluir, fazer uma referência que precisa ser feita. Senador Rogério Marinho. E líder da oposição na Câmara, Felipe Barros. E a líder da minoria, Bia Kicis. Os 3, no domingo ainda, quando Michael decidiu ficar no Brasil, aliás, no sábado à noite ainda, meia-noite, conversamos com Bia e Felipe Barros, e no domingo junto com o senador Rogério Marinho. E incondicionalmente disseram, nós o receberemos em Brasília, bem receberemos e queremos discutir esse tema. Em nenhum momento nos deixaram para trás. E aqui estamos hoje realizando essa belíssima audiência pública para voltar a dar esperança para o povo brasileiro de dias melhores. Muito obrigado, Michael, e conte com a gente aqui também no Brasil. Você com certeza, se já não era ou não se considerava, pode considerar-se, pelo menos informalmente, quem sabe um dia formalmente, cidadão honorário brasileiro. Conte conosco. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten.